Uma das principais fontes de receita do Corinthians nos últimos anos, o programa de sócios torcedores despencou. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os números preocupantes e fala também sobre o Palmeiras, que pode acabar recebendo a contragosto a devolução de um jogador. Preciso te atualizar sobre o São Paulo. Carlos Belmonte, o diretor que foi flagrado xingando Abel. Qual é o risco de cair no tricolor? Tem ainda novidades sobre o futuro do Vargas. Te conto a respeito do interesse do Vasco em Marlon Freitas. Botafogo contratando goleiro. Quanto vai ganhar Borré? Novo reforço colorado, as últimas no mercado, bastidores, finanças, tem notícia do Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa todas as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site que te dá até 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô colocando na tela jogos dessa quarta-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Teremos Vitória e Itabaiana, Copa do Nordeste, vou de vitória do Vitória. Tem também pela Copa do Nordeste Ceará e Bahia, jogo bem legal, vou de empate. Na Copa do Brasil, Real Brasília e Atlético Goianiense, estou imaginando a vitória do Dragão para completar a principal partida da noite, pré-Libertadores, com Botafogo e Red Bull Bragantino. Confesso que estou muito em dúvida entre a vitória do Botafogo e o empate. Coloquei empate por aqui. Você, manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, depositou 100% dessa grana, volta em bônus para você. Lembrando que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que marcou para sexta-feira a apresentação de Léo Ortiz, zagueiro comprado do Red Bull Bragantino, desembarcou nessa terça no Rio de Janeiro, já está participando das atividades com o restante do time. Na sexta, a partir das 2 da tarde, será apresentado e vai ficar à disposição para enfrentar o Fluminense no sábado. Já torcedores do Cruzeiro em Ipatinga estão enfrentando enormes filas por conta dos ingressos para o jogo contra o Tombense, partida de ida. A primeira leva, inclusive, de ingressos já está esgotada. No Fortaleza, preciso contar para vocês que o Lion exerceu a opção de compra do venezuelano Kervin Andrade, jogador que começou muito bem e acabou de ter ativada a sua opção de compra, o novo contrato até dezembro de 2028, negócio intermediado pelo empresário Diogo Silva. Só para completar em relação à minha portuguesa, Pintado tem trabalhado dioturnamente na Lusa, pensando na fase de mata-mata, e ele também já foi convidado pelo presidente Antônio Carlos Castanheira para estender seu contrato, para poder ficar para a Copa Paulista. Essa discussão será retomada ao fim do estadual. Bora falar agora sobre Borré, novo reforço do Internacional, desembarcou em Porto Alegre nessa terça-feira, enorme festa para receber o colombiano. Quero contar para você quanto é que ele vai ganhar. Somente com o salário serão 2.800.000 euros livres de impostos. Tem também as luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Dá para dizer que o custo do Borré ao Internacional, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, será de R$1.800.000 mensais. Dessa maneira, o Borré chega para ser o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, atrás do Dudu, do Palmeiras, R$2.100.000, e do Everton Ribeiro, meio atacante do Bahia, que fatura R$2 milhões mensais. O Yuri Alberto aparece logo depois do Borré com R$1.700.000 por mês no Corinthians. O Gabigol ganha R$1.600.000 com a camisa do Flamengo. Ainda sobre o Colorado, o Inter contratou o lateral esquerdo Alexandro Bernabei. Ele é um argentino que pertence ao Celtic. E o Colorado ainda encaminhou a chegada de Kaique França, goleiro revelado pelo Corinthians, teve na Ponte Preta, estava no Sport, operação que pode chegar até R$5 milhões. O Internacional não para de contratar. Bora mudar de assunto e falar sobre o Botafogo, que acertou a compra de um goleiro que faz sucesso no futebol gaúcho. Trata-se de Raul, 26 anos de idade, ele pertence ao São Luís, que nos últimos dias venceu a Recopa Gaúcha em cima do Grêmio. O atleta havia chegado recentemente ao São Luís, temporada muito acima da média. O Botafogo entendeu no Raul alguém que está pronto para eventualmente até ser titular no Botafogo. Pagou a multa rescisória e ainda deixou 10% do valor de uma venda futura para o time gaúcho. Os valores da negociação ou da multa não foram revelados, mas o que se sabe é que o Botafogo aposta
na chegada do atleta. Ele nem participará da reta final do Campeonato Gaúcho, vai ficar de fora das quartas de final contra o Colorado. Desembarque previsto para essa quarta-feira no Rio de Janeiro. Bora te atualizar agora sobre o Vasco da Gama. Pedrosa contou nessa quarta que o Cruz Maltino fez uma consulta ao Botafogo pedindo o empréstimo do Marlon Freitas. O Vasco até negou esse interesse, mas foi checar com pessoas envolvidas nas tratativas e a informação que eu tenho é de que houve de fato um contato. O Botafogo não tem nenhuma intenção em liberar o Marlon por empréstimo. O que pega é que o volante de 28 anos de idade virou bode expiatório para o torcedor botafoguense. Nem os 2 gols marcados contra o Fluminense no último domingo aliviaram a barra dele. E o Marlon vê com bons olhos a mudança para um clube grande. Por empréstimo não vai rolar. O que os empresários do Marlon estão tentando? Viabilizar uma proposta em definitivo junto ao Vasco da Gama. Se essa proposta for apresentada, pode ser que saia do negócio. Marlon, que já foi alvo do Corinthians antes de chegar ao Botafogo, consultei para saber se o Corinthians havia demonstrado algum interesse em nenhuma negociação envolvendo o Timão. Atleta que na atual temporada tem 12 partidas e 2 gols marcados. Ainda sobre o Vasco, a modernização de São Januário ganhou uma novidade importante. Vídeo divulgado nas últimas horas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao lado do Pedrinho, presidente do Vasco, dá conta de que o projeto para a modernização do estádio está pronto e deve ser votado entre 30 e 45 dias lá na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro. O anúncio feito pelo prefeito tem um Pedrinho ao lado dele. Vamos torcer para que essa operação dê certo. Pedrinho, já contei para vocês, tem o apoio da Crefisa, do Zé Roberto Lamáquia, em relação aos name rights para venda do estádio, para venda do nome do estádio, dessa maneira, grana para poder operar essa mudança radical. Quero falar agora sobre o fim da novela Eduardo Vargas, pelo menos momentâneo. É que a Juliana Peixoto, que é noiva do atacante do Atlético, usou sua conta no Instagram para gravar um vídeo explicando que ela não foi a responsável pelo não negócio com o Fortaleza. Desde a semana passada, o Vargas estava sendo especulado como possível reforço do Lion. Surgiram especulações de que ela disse: se o Vargas for para o Fortaleza, termina-se o noivado. Ela nega que tenha qualquer tipo de comentário nesse sentido, embora ela afirme que o Vargas não vai deixar o Atlético para jogar no Fortaleza. A frase é a seguinte: por enquanto, seguiremos aqui e eu vou continuar normalmente na minha faculdade. Ela é estudante de medicina. Nessa terça-feira, inclusive, o Vargas e a namorada, a noiva, foram flagrados indo à faculdade. Houve até quem dissesse que a saída à faculdade era para cuidar da mudança, possivelmente para o Rio Grande do Sul. Ele também é alvo do Grêmio. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Preciso te contar agora sobre um dos maiores micos do Palmeiras nos últimos tempos e um problema que segue acontecendo. O Santos cogita devolver ao Verdão o lateral esquerdo Jorge. O jogador que foi emprestado ao Peixe no início da temporada, ele ainda não conseguiu estrear por lá, tem tido uma série de dificuldades físicas. O Palmeiras já previa que o Jorge fosse demorar um pouquinho para engrenar, tanto que se comprometeu a pagar os meses do salário dele de janeiro e fevereiro. Veio o mês de março, Jorge ainda não tem condição de jogo e o Santos já iniciou tratativas com o Palmeiras para tentar a devolução do atleta. É provável que o Palmeiras sugira que o Jorge fique mais um pouco, ainda que o Palmeiras precise continuar bancando os salários, tudo para que o atleta não seja devolvido. Vale a lembrança de que o custo do Jorge, entre salários, direitos de imagem e luvas, bate na casa de R$1 milhão por mês. Jogador contratado em 2021 para o lugar do Matias Vinha, só 31 partidas durante todo esse período, sofreu com lesões, foi emprestado para o Fluminense, também não conseguiu jogar por lá. Uma das péssimas contratações feitas por Anderson Barros e companhia. Só para completar sobre o Palmeiras, Verdão assinou o primeiro contrato profissional do irmão do zagueiro Naves. O Naves muito bom, jogador recém-promovido da base para o profissional, e o irmão dele, o Juan Pablo, que acaba de completar 14 anos de idade, era alvo do Atlético Paranaense, do Cruzeiro e do Santos, além do São Paulo, assinou esse primeiro contrato com o Palmeiras. Bora falar agora sobre o Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians que não para de cair. Você tem alguma mínima ideia de quantos sócios torcedores o Corinthians tem hoje pagando de forma mensal, em dia, com as suas contas? Chuta aí. Acertou quem falou? 31 mil sócios torcedores adimplentes, um dos menores números do Fiel Torcedor em bastante tempo. O Corinthians, que já chegou a ter mais de 150 mil sócios torcedores adimplentes, viu essa queda, especialmente na temporada passada. De acordo com o presidente Augusto Melo, o Corinthians faturou apenas R$16 milhões no ano passado com o programa sócio torcedor.
E o Augusto ficou ainda mais bravo quando constatou que o programa de sócios torcedores do Flamengo no mesmo período foi capaz de render 90 milhões de reais. Até por isso, ele vai providenciar mudanças radicais no sistema e no programa de sócios torcedores, contratando a mesma empresa que toca o programa rubro-negro. Importante lembrar que hoje o Corinthians conta com 70 mil sócios torcedores cadastrados, só que menos da metade deles está com as contas em dia. A expectativa é de que com a melhora do time, com o Corinthians mais competitivo, que brigue por títulos, esse número possa ser recuperado e o Corinthians volte a faturar mais com o seu programa de sócios torcedores. Só para completar sobre o Timão, Kaká assinou o contrato com o Corinthians, empréstimo até o fim da temporada, com opção, ou melhor, obrigação de compra de 2 milhões de dólares, caso ele bata algumas metas daqui até o fim do ano. 60% dos direitos econômicos seriam comprados com esses 2 milhões de dólares. E a última sobre o Timão, o Igor Coronado sofreu uma lesão muscular séria e não deve enfrentar o São Bernardo na quinta-feira da próxima semana, jogo importante da Copa do Brasil é mata. Se vencer, passa para a terceira fase. Se empatar, decisão nos pênaltis. Se perder, o Timão estará eliminado. Jogo que vai acontecer no 1º de maio. Bora fechar o vídeo para falar sobre Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que ganhou os noticiários depois de um vídeo dele que viralizou, em que o Belmonte xinga o Abel de português de M3 pontinhos. O pessoal do Palmeiras ficou bem revoltado. O Abel deve mover um processo contra o dirigente são paulino. A Leila Pereira já deu entrevista dizendo que vai procurar seus advogados para tentar impedir que o Belmonte possa pisar no Allianz Parque nas próximas partidas. E São Paulo e Palmeiras podem se enfrentar no mata-mata do Paulistão muito em breve. Diante desse cenário, quis entender a condição do Belmonte no São Paulo. Ele corre algum risco de perder seu status, de deixar de ser diretor de futebol? Qual que é a situação dele em relação ao presidente Júlio Casares? Posso assegurar para vocês que não mudou absolutamente nada. O Belmonte é o homem de confiança do Júlio Casares dentro da diretoria. É o cara com total autonomia para tocar o departamento de futebol e mais do que isso. É um cara que politicamente é muito forte. A eleição do Júlio Casares como presidente teve o Belmonte como um dos principais alicerces. É que o Belmonte tem muita voz política e garantiu vários votos ao Casares. Vou acrescentar até uma informação. O Belmonte tem sido preparado pelo grupo da situação para suceder o Júlio Casares se o Júlio conseguir, assim que o Júlio completar, o seu segundo mandato. Então, Júlio cumpre os seus 2 mandatos e o Carlos Belmonte deve ser o substituto natural do Júlio Casares, pelo menos o candidato da situação. Cara que tem uma voz ativa extremamente forte, é o homem da confiança do Júlio Casares no departamento de futebol. Sobre o São Paulo, outros assuntos, André Silva participou do treino dessa quarta-feira normalmente, primeiro sob os olhares dos preparadores físicos, depois com o restante do elenco, e vai ficar à disposição pro mata-mata do Paulistão. Vale a lembrança de que ele não pode atuar nessa partida da última rodada da fase de grupos, ainda não foi inscrito. Já Luan esteve no CT, se despediu dos companheiros e está viajando para Salvador, onde vai assinar o contrato de empréstimo com Vitória até o fim da temporada. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!